alegria que nós voltamos a este grupo abençoado, diferenciado, que tem buscado a Deus. Isso faz diferença. Eu compartilho os vídeos quando vocês mandam para mim. E ontem mesmo eu estava ouvindo uma pessoa lá de Recife dizendo que ela precisava ouvir a mensagem. E ela já se inscreveu no canal do YouTube e disse que ia querer ficar assistindo. Então não desistam dessa obra. É bênção de Deus. Mas até agora só falou o homem, vamos deixar Deus falar. Abramos nossas Bíblias, livro de Mateus, capítulo 15, o verso 21. Permitam-me dizer que essa semana eu estou sendo duplamente abençoado, porque serão 2 madrugadas onde poderemos estar aqui juntos ministrando a palavra. Então, tudo indica que o sermão de hoje, para não ir até às 5 horas da tarde, vai ter que ser encerrado antes do tempo. Então, nós vamos ficar, digamos assim, só com uma parte aqui. Mateus capítulo 15, verso 21 diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Paremos no verso 21. Tiro e Sidom eram 2 cidades portuárias ali no Mediterrâneo, ficavam a cerca de 45 quilômetros de Israel. Era uma cidade de comércio. No tempo de Davi, de Salomão, eram cidades amigas de Israel. Todavia, porém, nas mudanças de reis que aconteceram, ela passou a ser uma cidade má por causa de sua liderança. O seu rei, conforme tem em Ezequiel 28, verso 2, o seu rei começou a dizer que ele era o Criador, que ele era o próprio Deus da humanidade. Ficou fora de si. E com isso, as cidades de Tiro e Sidom tornaram-se inimigas de Israel. Tão inimigas que ela zombou quando Jerusalém foi tomada. Aquilo alegrou o seu coração, porque o comércio que antes era dividido, era disputado entre essas nações, agora ficaria só com eles. E diz o texto que Jesus foi justamente para essa cidade. Mas aí vem a pergunta: por que ir para uma cidade cujos habitantes eram inimigos dos judeus? Para nós termos uma ideia, os judeus chamavam aquele povo de cachorros, eram imundos. Eles não queriam contato com eles porque eles achavam que ficavam imundos só em falar com aquele povo. E Cristo foi para lá. E aí, por que Cristo foi para lá? Tem um detalhe que aqui em Mateus não tem, mas em Marcos tem. Essa história em Marcos vai estar no capítulo 7, a partir do verso 24 até o verso 30. Nós não vamos ler. Mas Jesus Cristo estava cansado. Fisicamente falando, Cristo estava exaurido. E ele queria descansar. Então, dirigiu-se para aquelas cidades, cerca de 45 quilômetros. Só que, chegando lá, nós vamos perceber que Jesus não teve descanso, porque pessoas foram ter com ele. E antes de entrarmos especificamente numa determinada mulher, quero aqui passar uma lição para todos nós. Não importa o quão cansado nós estejamos, a palavra de Deus nunca deve deixar de ser pregada. Nós sempre devemos anunciar o evangelho. Mesmo Cristo exaurido fisicamente falando, mesmo cansado, ele foi para aquelas cidades e lá acabou pregando sobre a palavra de Deus. Quando fala sobre essa questão de estar exaurido, há algumas coisas que nós podemos aprender. E entre essas coisas, nós podemos aprender que Cristo sabe exatamente o que você e eu passamos no nosso dia a dia. Ele sabe quando você e eu estamos cansados, quando chegamos a usar aquela frase: Senhor, eu não aguento mais. Seja por uma questão física, seja por uma questão emocional, seja por uma questão espiritual, Cristo sabe exatamente das tuas dores e das minhas dores. Porque tudo que porventura você e eu venhamos a passar, que tenhamos passado, que estejamos passando ou que venhamos a passar, Cristo já passou primeiro. Se você está cansado com sono, Cristo também sentiu esse cansaço. Foi um cansaço tão grande, foi com tanto sono, que ele deitou no barco e mesmo em meio à tempestade, ele estava dormindo, porque ele estava cansado.
E aqui nessa história também ele estava cansado. O outro ponto importante nessa história é sobre o valor que cada alma tem para Deus. Nós vamos olhar mais adiante. Nessa cercania, Cristo alcançou uma alma. Em outras palavras, não importa se em uma cidade, se em um bairro, se numa rua, se numa casa, se existe só uma pessoa sincera de coração que esteja precisando do auxílio divino, que esteja precisando da ajuda de Deus, da força, acredite. Deus vai lá nessa pessoa. Deus vai lá nessa casa, vai lá nessa rua, nesse bairro, nessa cidade, e ele vai lá buscar. E sabe por quê? Porque ele ama a você e a mim de uma forma individual. Talvez alguns pensem, não, meu irmão Estélio, não é possível. Será se Deus realmente me ama desse jeito? Será se eu sou tão importante assim aos olhos de Deus? Se você quiser a prova bíblica, permita-me apresentar. Abra sua Bíblia. Isaías 49, o verso 16. No verso 15, fala-nos sobre o amor de Deus. O verso 16 começa dizendo assim: Eis que te tenho gravado na palma da minha mão. Olha o detalhe. A palavra está no singular. Eis que eu tenho você gravado na palma da minha mão. Não está no plural. Deus ama você como se você fosse único neste mundo. Como se você fosse única neste mundo. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te ama de uma forma incompreensível, de uma forma que palavras não poderão expressar esse amor dele por você. Então, nunca, jamais pense que você está sozinho ou sozinha, que você pode até ser esquecido, sim, por aquelas pessoas que te cercam. A tua família pode não te valorizar? Pode. Até na igreja você pode ser esquecido pelos irmãos? Pode. No trabalho você pode ser só mais um? Pode. Mas para Deus, você é único. É como se no mundo existisse apenas você. Se em todo o mundo só você e eu fôssemos aceitar o sacrifício de Cristo, ele teria morrido por você, porque ele tem gravado o teu nome na palma da mão dele. Aqueles pregos que atravessaram as mãos de Cristo na cruz, foi escrevendo, entre aspas, o teu nome nas palmas da mão de Cristo. Foi escrevendo o teu valor para Deus na palma da mão de Cristo. Então, nunca jamais pense, nunca jamais ouse pensar que Deus te deixou sozinho ou sozinho. Sabe por que isso é impossível de acontecer? Porque se tem uma coisa que vai ser levado para toda a eternidade, até depois da volta de Cristo, sabe o que é? São as feridas nas mãos de Cristo. A cicatriz nas mãos de Cristo vão permanecer por toda a eternidade. E aquilo ali vai ser um sinal do amor de Deus por você e por mim. Aquilo ali vai ser um sinal do quão precioso e preciosa você e eu somos aos olhos de Deus. Queridos, eu converso com muitas pessoas, e entre essas muitas pessoas, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas suicidas. Pessoa que já estava com o plano do suicídio todo pronto, todo preparado. E é uma coisa que a gente percebe ao conversar com esses tipos de pessoas, nesse tipo de situação, é que elas sentem-se sozinhas, abandonadas, desvalorizadas. E sabe por que isso acontece? Porque essas pessoas param de olhar para o alto, param de olhar para Deus e começam a olhar as coisas ao redor. E uma coisa que eu aprendi nesse mundo é que nós não conseguimos manter o foco em duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu olho para a câmera aqui do celular, ou eu vou olhar para o teto. Não tem como olhar para os dois ao mesmo tempo, as duas coisas. E o nosso foco, a Bíblia nos ensina
Lá em Colossenses capítulo 3, o verso 2, lá vai dizer para você e para mim assim, Deus fala através de Paulo, pensai nas coisas que são do alto e não nas coisas que são terrenas. Ou seja, o nosso pensamento tem que ser levado para Deus. Temos que manter o nosso foco em Deus. Não estou dizendo esquecer as coisas aqui deste mundo, o trabalho, a escola, a faculdade, o casamento, o namoro. Hoje não é o dia dos namorados. Não é para a gente deixar isso de lado. Mas primeiro, nós temos que entender que as coisas do céu são mais importantes. Porque pensando assim, olhando para as coisas do céu, nós vamos entender sempre o nosso valor para Deus. Pensar nas coisas do céu vem, ó, há muito tempo atrás, não sei se você já percebeu, mas na criação do nosso mundo, na criação do nosso universo, vocês lembram o que tem lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1? Eu creio que todo crente conhece esse verso. Até aquele que diz, mas não consigo memorizar verso nenhum, ele sabe. O que vai dizer assim, no princípio, criou Deus, observem a ordem, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, primeiro as coisas do alto. Deus primeiro quer criar os valores celestiais na tua vida e na minha vida. Deus quer criar primeiro as coisas mais elevadas. Aí depois, sim, as coisas terrenas. Mas o tempo passou, queridos. Eu não vou ficar só nesse verso. Permita-me ir para o verso 22 de Mateus 15. Só que, eu creio que você já achou aí na sua Bíblia, só que eu quero falar um verso que mais na frente a gente vai fazer a ligação, o link, né, para fazer a ponte. Em Isaías 65, verso 24, lá Deus diz assim, e será que antes de vocês clamarem, eu responderei. Estarão vocês ainda falando e eu os ouvirei. Fique com esse verso memorizado. Fique ali ouvindo aqui. Você não esquece. Antes da gente orar, Deus já tem respondido. E aí nós vamos entender por que Cristo foi para os lados de Tiro e Sidom. Diz o verso 22 que eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está terrivelmente endemoniada. Esta mulher, na versão de Marcos, nós vamos ver, aqui diz que ela era fenícia, ela era grega. E talvez você se pergunte, e o que isso tem a ver com a história? O que me interessa é saber se ela era grega, qual a nacionalidade dela, qual a importância. Quando nós vamos estudar sobre a história dos gregos nessa época, nós vamos entender uma coisa sobre a fé dos gregos. A fé deles era altamente materialista. Se não poderiam ver, eles não acreditavam. Se eles não podiam tocar, eles não acreditavam. Eles só acreditavam naquilo que era palpável, naquilo que era visível, naquilo que eles conseguiram ver que existia. Então, nós vemos essa mulher indo até Jesus Cristo. E quando a gente vê isso, a gente não avalia a luta que essa mulher teve para chegar até Jesus. E talvez por isso, lições passam desapercebidas para nós. Ela teve que enfrentar todo o ensino de uma nação para ir até Cristo. Porque ela foi ensinada que só se podia acreditar no que se via, no que se podia palpar. E agora ela foi até Jesus Cristo, acreditando num milagre. E se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que milagres não se explicam, milagres são para viver. Então essa mulher foi em busca de algo que era inexplicável. Ou seja, foi contra o ensinamento de toda uma nação. Outro ponto, ela era mulher, ela não podia ir ter com Jesus e os discípulos eram só homens. Ela não podia falar, era errado. Mas observe que para ter com Jesus, essa mulher quebrou os protocolos. Ela foi além, muito além daquilo que se esperava dela. O marido dela, onde estava? Se era mãe, tinha marido, pela lógica. Pelo menos partindo desse princípio. Mas o marido não foi. E mesmo assim, essa mulher foi ter com Jesus. Não poupou esforços, mesmo correndo risco
de ser chamada por Cristo, porque sim, Jesus era judeu, e Jesus poderia chamá-la de uma cachorra, de uma imunda, mesmo assim ela foi. E aí, permita-me sair um instante da história das mulheres e chegar até nossos dias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você e eu, vou chegar mais perto. A gente se esforça para ter encontro com Cristo. Compartilhei o link dessas reuniões que a gente participa. Sabe o que, que eu escuto muito como resposta? Ah, é de madrugada, eu vou estar é de madrugada, eu estou com sono. Tem como eu estar acordado? Não. É incrível como nós inventamos desculpas para não se aproximar de Cristo. A lição dessa mulher é um tapa na cara, sem levantar as mãos. É um tapa na cara daqueles que vivem inventando desculpas para não se aproximar de Cristo. E eu entendi que nessa vida, ou a gente cria desculpas, ou a gente cria vergonha na cara e enfrenta o que for necessário para ir até Cristo. Nessa vida, há quem colha as desculpas e há quem colha resultados. Esta mulher tinha todas as desculpas e seriam plausíveis. Tinha toda a justificativa e ela teria razão, humanamente falando, de não ir ter com Jesus. Mas mesmo assim, ela sai do seu eu e vai buscar a Cristo. E eu e você, qualquer coisinha, o que que a gente diz? Por exemplo, tem culto na igreja na quarta-feira de noite. Ah, mas o meu dia no trabalho foi tão difícil, foi tão puxado, eu estou cansado, eu estou cansada. Aí o primeiro lugar que a gente pensa em não ir, qual é? É a igreja. Cuidado, muito cuidado. Porque nós estamos tendo chances agora de ir ter com Jesus. Mas vai chegar um momento de perseguição, que as pessoas vão querer ter com Jesus. Vão querer, por exemplo, ir para a igreja. E não vai ser possível. Porque se expressarmos a nossa fé publicamente, vamos correr o risco de sermos presos. Hoje temos essa liberdade de ir para a igreja e pregar, ir à casa dos irmãos, participar de pequenos grupos, participar das células. E o que, que a gente faz? Não valoriza. Essa mulher, a Bíblia não diz o nome dela. Eu confesso, eu gosto quando não diz o nome. Sabe por quê? Quando as histórias bíblicas não trazem nomes, ela pode ser facilmente acrescentada à minha história. E eu me vejo exatamente na história dessa mulher buscando a Cristo, independente da situação que eu passe. Eu preciso assumir a fé dessa mulher na minha vida, uma fé que transpõe as barreiras, que não se prende às dificuldades, que ultrapassa os limites esperados de mim. Eu preciso viver essa fé. Se eu hoje quero ter um encontro vivo, real e verdadeiro com Cristo, porque na verdade, já falei em pregações passadas, na verdade o que nós vemos hoje são pessoas vivendo uma fé medíocre, uma fé pobre de consistência, falta compromisso, falta relacionamento, falta um senso de missão. Até parece que é Cristo quem precisa de mim, quando na verdade sou eu quem preciso de Cristo. Sou eu que sou o pecador. Sou eu quem tenho os problemas. Cristo tem a solução. Cristo tem a resposta para a tua vida e para a minha vida. Cristo tem o milagre que você e eu tanto precisamos. Cristo tem aquela cura que nós temos buscado há tanto tempo. Então, cabe a mim ir atrás de Cristo. Cabe a mim clamar, independente das lutas, independente das dificuldades. Agora, como eu falei no começo, Cristo foi para os lados de Tiro e Sidom, porque tinha uma mulher lá precisando dele. E a partir desse momento eu começo a contar sobre como Deus trabalha as coisas. Eu vou contar uma história vivida por mim há cerca de pouco mais de uns 10 dias atrás. A maneira como Deus trabalha é incrível quando Ele quer buscar um filho ou uma filha dele. Eu vi o valor de uma alma para Cristo. Já vi muitas vezes, mas permite-me, essa foi a última história que eu vi. O meu nome estava na escala para fazer sermão em uma igreja aqui no Monte Castelo, no dia 10, sábado que passou. E eu também estava com meu nome em outra igreja no dia 3, sábado retrasado. Acontece que o pastor queria pregar no dia 3, exatamente no dia que eu ia pregar, na igreja do Monte Castelo. Eu disse, olha, mas o meu nome está no dia 3.
Não, tu prega no dia 10, disse o ancião. Não, mas dia 10 eu já estou em outra igreja. Estou para o Parque Rio Branco. Digo, mas bora fazer o seguinte, eu vou tentar trocar. Conversei com a irmã do Parque Rio Branco, pedi para fazer a troca. Olha, deixa eu ir para aí no dia 3, porque no dia 10 eu tenho que estar no Monte Castelo. Ela aceitou. Aceitou até de modo fácil. Eu não vou mentir, eu estranhei. Porque normalmente trocas meio em cima, assim, é mais difícil. Naquela semana, eu sofri um pequeno acidente de moto. Se eu estivesse mais rápido, aquela semana que antecedeu o dia 3, se eu tivesse um pouco mais rápido, eu teria quebrado o meu joelho, porque um carro avançou a preferencial e eu bati na lateral dele com o meu joelho. O para-choque do carro dianteiro até caiu todo no chão. Mas Deus foi tão bom que eu não caí. Continuei em pé, continuei meu caminho. Até aí eu não estava entendendo o porquê dessas coisas. Quando foi no sábado, fomos ministrar a palavra na igreja do Parque Rio Branco. Lá chegando, entrou um visitante. Na cabeça aqui atrás dele tinha ainda uma sequela de uma ferida que deve ter sido muito feia, muito dolorosa. Ele entrou meio torto, cachingando, tinha uma ferida embaixo dos pés. Até aí, nada demais. Ele não era um crente em Jesus. E começamos a pregar a palavra de Deus. E aí foi quando eu fui entender o porquê de Deus ter trabalhado tudo isso, ter trocado os dias de sermão, ter impedido que eu quebrasse meu joelho, ter impedido que eu caísse e me machucasse, ficasse ferido. Já levei queda de moto e sempre se machuca. Aquele homem começou a falar no meio do sermão e começou a contar a sua história. Aquelas sequelas que eu estava vendo ali é porque ele já vinha tentado a terceira vez o suicídio. Tinha tomado chumbinho. Passou 29 dias em coma na UTI. Sua cabeça ficou ferida, seus pés, suas costas. E ele então explicou por que estava daquele jeito. Era um homem de coração endurecido, ressecado, porque guardava dentro de si a mágoa. Porque ele disse: olha, sabe por que eu estou desse jeito? Sabe por que eu tentei o suicídio? Porque o meu patrão me tirou um ótimo emprego, me demitiu sem justa causa. Eu tinha um ótimo salário, um ótimo emprego, e agora eu vivo na casa dos outros, e eu não perdoo a ele. Ah, meus irmãos, mas quando o Espírito de Deus trabalha, se o próprio Cristo foi levado para Tiro e Sidom, e lá alcançou esta mulher, eu acredito que um homem deste, com a situação dessa, Deus estava se preocupando com as dores dele, com aquele coração duro. E a promessa de Deus na sua palavra é que ele vai transformar um coração de pedra em um coração de carne. E naquele momento eu percebi que aquele homem estava tão seco, ele quis sufocar a mensagem daquela manhã. E nesse mundo eu entendi que ou eu contagio, ou eu sou contagiado. Eu não podia deixar aquele homem contagiar, deixar que ele passasse a tristeza dele para mim. E eu disse: olha, em primeiro lugar, foi duro. O motivo de você estar assim não tem nada a ver com as pessoas do teu passado. Sabe por que você está assim? Foi porque você quis. Ninguém colocou o veneno na tua mão. Ninguém foi comprar o veneno para você. Foi você quem quis. Assuma a responsabilidade. Mas assim como você assumiu tem que assumir a responsabilidade desse seu ato nefasto, queira também sair dessa vida que você está vivendo. Que isso não é vida. Cristo hoje te trouxe para cá para que houvesse a mudança na tua vida. E eu sei que comecei a falar, usei da palavra de Deus. Aquele homem olhou para mim e perguntou: você é um pastor? Não sei nem por que ele fez essa pergunta. Você é um pastor? Eu sorri e disse: sou não. Sou só um irmão seu. Eu posso lhe abraçar? Ele perguntou. Eu disse: pode. Nos abraçamos. A igreja chorou, eu chorei. Eu já disse aqui, eu tenho os olhos muito rasos, eu choro fácil. E aquele homem, diz uma irmã lá da igreja, eu não sei, o nome dele é Jailson, oremos por ele, por favor. Ele saiu da igreja tão leve, aquelas, digamos assim, 1 tonelada que ele entrou carregando nos ombros, caiu por terra, porque ele entendeu o valor que ele tem para Cristo. E nestas horas da madrugada, nós estamos aqui exatamente para falar isso para você. Para você que vai assistir esse sermão no YouTube,
não sei em qual hora, não importa. Saiba que você é precioso aos olhos de Deus. Você é preciosa aos olhos de Deus. Não importa o que aconteceu na tua vida. Não importa o que vai acontecer na sua vida. Nada nos promete a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, Paulo diz, porque eu estou bem certo que nada, mas é nada mesmo, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas uma coisa eu sei, Deus não vai impor esse amor dele para você e para mim. Ele vai propor, ele vai, se necessário, sair da sua terra natal e vai até a tua cidade, vai até a tua nação. Ele vai até a tua casa, mas é você, sou eu, que temos a responsabilidade de clamar a Cristo, assim como fez esta mulher, quando ela disse, Senhor, filho de Davi. A pergunta é, eu vou clamar sempre a Cristo e pedir que Ele tenha misericórdia de mim. Senhor, ajuda-me naquilo que eu não consigo resolver. Concede-me a graça que eu preciso no meu dia a dia. Realiza um milagre que eu tanto preciso. Mas sabe que quando você dirigir essas palavras para Deus, e aí eu volto para Isaías e concluo essa primeira parte do sermão, antes de você clamar, Deus já tinha te respondido. Antes de você assistir a este sermão, Deus já tinha preparado a tua resposta. Como assim que Ele já tinha preparado a minha resposta? Como é que eu posso entender isso? Uma história que aconteceu comigo que explica bem isso. O meu filho hoje ele já está com 15 anos. É um rapaz. Mas quando ele tinha cerca de 3 anos, ele estava dormindo. Teve uma grande chuva aqui na nossa cidade. Começou uma chuva com raios e trovões. Clarão que iluminava dentro de casa. Trovão que fazia a porta vibrar dentro de casa. E eu me acordei. E no meu pensamento eu disse, meu filho vai já se acordar. Fui para o lado dele. Veio o primeiro raio com trovão. Veio o segundo, veio o terceiro, que foi mesmo muito forte. Meu filho se levantou assustado com aquele barulho. E ele ia dizer, papai, mas ele só conseguiu dizer a primeira sílaba, só pá. Na hora que ele disse pá, eu já me apresentei e disse, filho, eu estou aqui, volte a dormir. A tempestade continuou, a chuva forte continuou. Mas o meu filho, porque sabia que o pai estava junto dele, dormiu aquela restante de noite todinha, a mais perfeita paz e tranquilidade. Eu quero te dizer que a tua vida pode estar passando por tempestades, raios e trovões. Mas antes de você dizer, papai, antes de você dizer, meu Deus, Deus vai se colocar do seu lado e vai dizer, eu estou aqui, não temas. Você crê nisso? Você acredita nisso? Porque se você crê, ore com nosso Deus e Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque, a despeito de nossas falhas, de nossos pecados, Tu enviaste o Teu Filho até nós, para provar o Teu amor por nós. Obrigado por esse valor imensurável que temos para Ti. Valor esse tão imenso que Tu não poupaste o Teu próprio Filho para morrer por nós de uma maneira tão dolorosa, de uma maneira que a nossa mente não consegue entender, porque sabemos que foi algo que vai além do que as palavras conseguem expressar. Ensina-nos apenas, Pai, a aceitarmos e vivermos esse amor que Tu tens por nós. Ensina-nos, Pai, a vivermos à altura desse amor que Tu tens por nós. Ensina-nos a Te buscar, independente do que viermos a passar, independente das lutas e provações, que nós tenhamos a certeza que antes de nós orarmos, o Senhor já está pronto a nos atender, a nos responder. Que a nossa fé seja firmada e alicerçada em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, a este grupo. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa cada pessoa e família que vai ouvir esta pregação através das redes sociais. Que todos nós sejamos alcançados e tocados pelo Teu amor, pelo Teu Espírito Santo. É o que oramos agradecidos em Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde em nome de Jesus.